Gente querida, estamos analisando os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70, como eu já falei, ao longo da semana, incluindo o templo também, tá? A queda do templo, através da abordagem da escatologia realizada e da escatologia ortodoxa tradicional. E hoje falaremos sobre o abominável da desolação mencionado por Jesus em seu sermão escatológico, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O texto de Mateus 24, de 15 a 18, nos diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus está se referindo aqui ao texto de Daniel 9, versículo 26 e 27, que profetiza a vinda dos exércitos para destruir Jerusalém e o templo. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A palavra hebraica para abominação, shikutzim, é usada ao longo do Antigo Testamento para indicar ídolos, práticas perversas idolátricas, especialmente dos inimigos de Israel. O significado, tanto em Daniel como em Mateus, se esclarece pela referência paralela em Lucas. Em vez de abominável da desolação, Lucas disse: Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O abominável da desolação, portanto, seria a invasão armada de Jerusalém feita por Tito. Mas também é possível que a abominação desoladora seja a ocasião quando os edomitas, os idumeus, antigos inimigos de Israel, atacaram Jerusalém. Eu falei sobre isso em nosso vídeo de estudo. Numa noite, no ano 68 d.C., no mesmo ano em que o imperador Nero cometeu suicídio, através do seu secretário, os edomitas rodearam a cidade santa com 20 mil soldados. Eles entraram na cidade e encaminharam-se diretamente para o templo, onde massacraram 8.500 pessoas, cortando-lhes a garganta. Enquanto o templo era banhado de sangue, os edomitas corriam como loucos pelas ruas da cidade, saqueando as casas e assassinando a todos que encontravam, inclusive o sumo sacerdote. Neste ponto, tanto a escatologia realizada quanto a ortodoxa concordam. De fato, as palavras de Jesus se cumpriram na destruição de Jerusalém. E talvez nessa ocasião em que os idumeus invadiram a cidade. É possível. No entanto, a doutrina ortodoxa acredita que a profecia de Jesus não se cumpriu completamente, pois há vários detalhes no texto de Marcos que sugerem que ainda resta um cumprimento maior e futuro para as palavras de Jesus. Quando fala sobre o abominável da desolação, Cristo está falando sobre Daniel, 500 anos antes de sua encarnação. Daniel profetizou que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus que tentaria acabar com o culto a Deus e estabelecer a abominação desoladora. Os três textos citados por Daniel são os seguintes: Daniel 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Segundo os amilenistas, aquele que faz uma aliança com muitos e na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares é o próprio Cristo. E aí, depois do surgimento de Cristo, sobre as asas das abominações virá o assolador. O segundo texto é o de Daniel 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E o terceiro texto é o de Daniel 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Preste bastante atenção. 350 anos depois, o rei Antíoco IV Epifânio, um rei helenístico da dinastia Seleucida, que dominava toda a região que mais tarde seria o Império Romano,
conquistou a nação de Israel no ano 167 a.C., no período interbíblico, um período bastante agitado que fica entre o profeta Malaquias, que profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo, e o surgimento de João Batista. Muita coisa aconteceu neste período. O rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, começou uma campanha intensa para fazer desaparecer o judaísmo e introduzir os deuses e os costumes religiosos dos gregos lá na Judéia. Ele quis que os judeus aprendessem a falar grego, que abandonassem o aramaico, que era a língua deles, queria que os judeus mudassem de religião, eles não poderiam mais cultuar a Deus no templo, e ele queria que eles parassem de guardar o sábado. No ano 150 a.C., 17 anos depois que ele tinha conquistado a nação de Israel, depois de tanta resistência por parte dos judeus, ele decidiu dar um golpe fatal nos judeus, profanando o templo, mandando colocar um altar ao Zeus Olímpico no pátio do templo e oferecendo nele carne de porco. O porco é um animal imundo, impuro para os judeus. Imagina o que isso significou. Ele cumpriu exatamente o que o profeta Daniel profetizou. Isso levou à famosa Guerra dos Macabeus. Os 4 livros estão na Bíblia apócrifa e nos escritos de Joséfo, as guerras judaicas. O ponto importante a ser destacado aqui é que, embora a profecia de Daniel tenha se cumprido em detalhe, na verdade esta profecia teve mais de um cumprimento, pois Jesus fala dessa profecia como se ela não tivesse sido completada. Veja só o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, segundo o pensamento ortodoxo, quando Daniel falou do abominável da desolação, ele não estava falando só de Antíoco IV Epifânio. A profecia teve seu cumprimento parcial em Antíoco IV Epifânio. Apenas parcial. Neste caso, a segunda manifestação do abominável da desolação foi o cerco de Jerusalém no ano 70, quando os exércitos romanos, com a imagem do imperador em suas bandeiras, uma imagem de um imperador adorado por eles, diga-se de passagem, puseram cerco à cidade de Jerusalém. Porém, assim como o altar pagão e o suíno oferecido nele, no próprio templo do Senhor, no 2º século a.C., apontava para as legiões idólatras de Roma, assim estas, de sua parte, prefiguravam a grande e final violação de tudo quanto é sagrado praticada pelo anticristo na ocasião da grande tribulação. Portanto, perceba que os ortodoxos dizem que o abominável da desolação é o símbolo do anticristo, do poder que se levanta contra Deus e seu povo em todas as épocas. Não somente Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, não somente o general Tito, mas através da história muitos outros poderiam receber esse nome, pois quando essa figura do abominável da desolação é comparada com a descrição que o apóstolo Paulo e o apóstolo João fazem do anticristo, nós entendemos que Tito não pode ter esgotado completamente o sentido dessa profecia. Mas ainda resta alguma coisa, porque o espírito do abominável da desolação continua presente no mundo. Será que resta alguma coisa mesmo? Será que a grande tribulação ainda acontecerá ou ela já aconteceu? É sobre isso que falaremos amanhã. Não saia desse vídeo sem manifestar a sua opinião, por favor, faça isso. O abominável da desolação representa o cerco de Jerusalém na pessoa de Tito, ou dos idumeus, como você preferir, ou você acha que, além de representar isso, também representa a ação do anticristo na ocasião da grande tribulação? Esta é uma oportunidade que você tem de ajudar a outros irmãos na compreensão destes assuntos e de aprender com eles também. Até amanhã, com a graça de Deus.